Flávio, primeiro, aqui agradecer imensamente, né, a Associação Canadiana Brasileira, por mais essa mesa, a gente já vem fazendo uma parceria já de alguns anos, né? Agradecer aí o Fábio, e dar os parabéns ao novo presidente, Juliano, né? Vai ter uma tarefa aí, hércula, né? Diante da situação que temos hoje no país, né? Então, de fato, agradecer, né, aqui essa mesa. A gente vai ter hoje o professor Beluso, o professor Pedro, mas antes de passar a palavra para os professores, né, para dar palestra, eu vou passar a palavra para a Flávia, que é a nossa presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Flávia, contigo. Obrigada, Marcelo. Vou ser muito breve. Queria particularmente agradecer a presença do professor Beluso na nossa mesa, agigantando a participação do Corecon e do professor Pedro também. Quero agradecer ao Fábio sempre por essa parceria, né, por reservar esse espaço para a gente, parabenizar também Juliano e desejo que todos tenham um ótimo debate. Valeu, Fábio. Você foi bem rápida mesmo. Foi bem rápida. Bom, então a nossa sessão especial hoje traz o título Desenvolvimentismo no Brasil, Trajetória e Desafios. Estamos aqui com o professor Luiz Gonzaga Beluso, que foi professor da Unicamp, que é o patrono aqui da KB, ex-presidente do Palmeiras, né? Com vários livros publicados, enfim. E o professor Dutra, né? Que é professor titular do Departamento de Ciências Econômicas e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também tem vários livros publicados, assim como o professor Beluso. Enfim, então eu já passo imediatamente. Pela ordem, pode ser o professor Beluso? Nós tínhamos combinado, eu posso ser o primeiro, não tem problema nenhum. Nós tínhamos combinado com o Pedro também. Mas tudo bem, eu falo em primeiro lugar, não tem problema nenhum. Vocês que sabem. Já eu falo também, para mim é indiferente. Diferente? Bom, tá bom, então eu vou decidir. Não é melhor o professor Pedro falar? Direito como o italiano combinou com o parceiro dele lá na... Todo mundo quer ser o primeiro. Ele tinha combinado comigo, vou falar antes. Pode ser você o primeiro, pronto. Então tá beleza, então que assim seja. Então. Tá certo, posso começar então? Sim, Pedro, por favor. Quanto tempo que eu tenho, por favor, para eu me programar aqui? Acho que a gente pode fazer 30 minutos, né, Fábio? 30 minutos para cada um, depois a gente abre. Eu controlo aqui e vou... Se você quiser, eu posso... precisar. Não precisa, porque eu estou com horário aqui. Pode também me falar quando faltar 5 minutos, não tem problema. Excelente. Tá? Porque eu gosto de cumprir os horários. Bom, o que eu pretendo fazer, então, aqui, né, nessa meia hora, é primeiro dizer assim, o que eu entendo por desenvolvimentismo, que foi uma pesquisa que eu demorei para fazer e para ler, né, em torno dessa questão. E, por outro lado, se pensar o que seria uma proposta desenvolvimentista hoje, né? Principalmente quais os problemas, as barreiras que se tem para hoje, com toda a situação que nos encontramos, nacional e internacionalmente, uma proposta. Claro que essas questões são todas, né, polêmicas e permitem um amplo debate e podem ser aprofundadas. A questão do entendimento, né, de desenvolvimentismo, ela partiu, né, de uma questão que eu trabalho há muito tempo com o Vargas, como vocês sabem, com o desenvolvimentismo brasileiro, mas também, né, porque o termo desenvolvimentismo é um termo que se diz que é ambíguo, né, e vago. Ele é ambíguo porque ele pode ser usado em mais de um sentido. E muitas vezes as pessoas defendem ou criticam o desenvolvimentismo e dá para perceber que elas não estão falando da mesma coisa. Ou elas atribuem a desenvolvimentismo determinadas coisas que realmente não é o que o outro, né, o contendor ou participante do debate está vendo. É muito claro, por exemplo, que a ortodoxia associa desenvolvimentismo a populismo econômico.
né? Um governo demagógico, gastador, um governo que não vê o orçamento, enfim, né? Então é muito associada a ideia de populismo, né? A governos que seriam isso que a gente chamaria de populista, né, do ponto de vista econômico, e que é o que está dentro da literatura mais neoclássica. Então, eu fui atrás, né, dessa pesquisa, desenvolvi uma metodologia que eu não vou expor toda aqui agora, porque tomaria muito tempo, né? Está no artigo que é Desenvolvimentismo, a construção do conceito, foi publicado no IPEA e depois aqui na faculdade. Mas essa pesquisa, né, ela parte inicialmente de uma proposta de como os principais autores daquela área usam o termo. Como é que eles? Então, é tentar achar um núcleo duro conceitual com base nesses autores. Então, isso eu fiz, né? E cheguei a um núcleo duro, que é o seguinte, né? Primeiro, o desenvolvimentismo ele significa um projeto nacional, portanto, em todos os governos e todos os autores que vão utilizar esse termo, eles partem desse suposto. E por que eu digo dos governos? Porque, além de fazer essa pesquisa, seguindo essa metodologia do uso corrente dos principais autores, eu fiz um teste histórico em 34 governos da América Latina, selecionados, de 10 países diferentes, para ver como era o desenvolvimentismo na prática. Então, também foi feita uma pesquisa nesse sentido. Quer dizer, esses governos distribuíram renda, fizeram reforma agrária, tinha banco de desenvolvimento, e fizeram políticas cambiais e monetárias voltadas a isso. Ou seja, né, a tentativa de ver, assim, no mundo real, como é que se comportam os governos que nós chamamos de desenvolvimentismo. Quero aqui fazer um parêntese, né, porque o meu objetivo não era construir um tipo ideal de desenvolvimentismo, né? Era uma visão assim mais materialista, vou dizer, que idealista, porque eu queria ver assim, na prática, isso que se chama de desenvolvimentismo como um fenômeno tipicamente latino-americano e asiático, o que ele foi, o que ele é, o que ele propõe. Então, esse é um pouco meu de viés de historiador econômico, né? De tentar também ir atrás dessas experiências e ver suas virtudes e defeitos, né? Como é que ela foi exatamente na experiência histórica. Então, como eu disse para vocês, né, o que foi visto era o seguinte: primeiro, ele é um projeto nacional, né? Como projeto, então, né, ele acena para uma perspectiva de futuro, né? A ideia de projeto ela significa, né, uma ideia de estratégia para o país. Quer dizer, todos esses governos, todas essas propostas partem dessa estratégia. E essa estratégia, que eu chamo de projeto nacional, a convicção é que o mercado sozinho não nos leva no ponto que nós queremos. Ou seja, o desenvolvimentismo ele supõe que o país é subdesenvolvido ou atrasado. Inicialmente era a palavra atrasado usada. Lá no início do desenvolvimentismo, ainda no início do século XX. Mais tarde, com a CEPAL, com o Celso Furtado, a categoria subdesenvolvimento ela é transformada numa categoria econômica, né? Então, a convicção é que o mercado sozinho não leva lá, precisaria, então, ter políticas ativas nesse sentido, e a convicção que a forma de se fazer isso era através da indústria, porque a indústria que traria para o conjunto do sistema os ganhos de produção e produtividade. Tem aí, claro, um viés caldoriano, vamos dizer, apesar dessas ideias terem surgido na América Latina muito antes do Caldo. Tá? Tanto a experiência histórica como as teorizações latino-americanas, ela veio antes, né? Como, às vezes, antes do próprio Keynes. Né? Lá na minha pesquisa, eu acho, remonto ao passado e vou vendo que lá no final do século XIX eu já encontro empresários, militares, intelectuais, jornalistas, enfim, que faziam propostas nesse sentido com essa consciência, né, com um projeto para o Brasil, com a ideia de ter uma estratégia de romper os problemas, de enfrentar os problemas do país. Bom,
O mais duvidoso hoje, e o que mais gera discussão, né, para um projeto desenvolvimentista, é se a indústria teria o mesmo papel que teve, né, nesse período do que eu vou chamar de desenvolvimentismo clássico, né, dos anos 50, 60, 70. Como é que mudou? Por quê? Né? Porque toda essa discussão do 5G, das novas ondas tecnológicas, da influência do serviço, da pesquisa tecnológica, isso aqui passa, né, a ter uma discussão à parte, né? Chegam alguns, né, a negar esse papel da indústria, mas é muito pouco dentre os desenvolvimentistas. Tá? Existe mais essa tendência nos neoclássicos, nos contra, vamos dizer, o desenvolvimentismo. Mas, em todo caso, dentro do pensamento desenvolvimentista e do debate, está como se chega a essa sociedade de serviços. Inclusive, eu vi aqui na AKB artigos que discutem isso, né? Porque não seria só a indústria, mas os que a gente chamaria serviços de ponta, né? Ou seja, também há serviços com alta intensidade tecnológica e de conhecimento hoje. E que até há setores que fica difícil a gente saber se é indústria ou se é serviço, dada essas peculiaridades. Com certeza, né, me parece que hoje a atualização do conceito, né, ela requeria manter a indústria, mas acrescentar, né, não diminuir o escopo, mas acrescentar essa questão. Isso é importante, né, porque o desenvolvimentismo, desde que ele aparece, né, há uma discussão dentre os desenvolvimentistas sobre o que a gente poderia chamar de estilos de desenvolvimento, padrão de desenvolvimento, ou seja, né, não é uma coisa só. Apesar de ter um núcleo duro, um projeto nacional, como eu disse, com intervenção do Estado, com a indústria, com ganhos de produção e produtividade, há uma discussão forte sobre detalhes desse desenvolvimentismo. Por isso que é possível ver, né, o que a gente chama de nacional desenvolvimentismo, que era mais associado, por exemplo, ao Vargas, que ao Estado ter um papel mais relevante, ou o chamado desenvolvimentismo dependente associado, que a escola da USP chamou, o do Juscelino, né? Aí são o que eu lá na minha pesquisa eu chamo de subtipos, né? Porque eles preenchem as condições do que é o desenvolvimentismo, mas eles pregam nuances, né? Por isso que há desenvolvimentismo, por exemplo, que associa distribuição de renda e reforma agrária, para dar um exemplo para vocês. Mas menos das metades dos governos que eu pesquisei na América Latina, que são chamados de desenvolvimentista, por exemplo, implementaram reforma agrária ou propuseram. No próprio Brasil, o Vargas nunca falou em reforma agrária. Correto? Reforma agrária apareceu no pensamento brasileiro, na política, já no governo Jango, com as reformas de base. O Vargas falava mais em colonização do que em reforma agrária. A ideia é que ele dizia, por isso que o nome do INCRA, né, era Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e colonização vinha antes da reforma agrária. E o entendimento é que, como tinha toda uma fronteira agrícola no Brasil, não precisava dividir as terras, fazer reforma agrária em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, porque existiam essas fronteiras agrícolas. Nunca foi, né? Isso aí é consagrado na literatura, né, que esses governos Vargas era o pacto PSD-PTB, e o PSD tinha muitos proprietários de terra e de setores agrários. Então, também foi uma moeda de troca. Né? Mas isso para mostrar para vocês, né, que eu quero salientar que se é normal essas discussões, por exemplo, como existe hoje do novo desenvolvimentismo, do social desenvolvimentismo, esses subtipos, vamos chamar assim, né, eles fazem parte, desde os primeiros desenvolvimentistas, já vinha essa questão, correto? O Cercedelo Correia, lá em 1890 e pouco, já debate, olha, para o Brasil precisa chamar o capital estrangeiro para acelerar a indústria e o crescimento. E outros diziam, não, isso aí vai ser ruim no longo prazo, é melhor ser com capital nacional. Ah, mas não tem capital nacional. É aquele velho debate, né, que depois a gente viu nos anos 50. Mas é só para chamar a atenção para vocês, né, que isso faz parte do debate. Tá? Agora, tem uma discussão, né, só para terminar, vamos dizer, essa introdução,
que é o seguinte: é muito comum os caras me perguntarem, né, pelas palestras afora, e talvez outros aqui me perguntem, vem cá, mas essa história de desenvolvimentismo não é uma coisa já superada? Não é uma coisa lá dos anos 50, isso aqui é muito comum. Às vezes a gente só fala com desenvolvimentista porque todo mundo acha que é. Agora tem que conversar com os outros. Né? Não adianta pregar para convertidos. Havia também essa pergunta. Vem cá, mas isso não é... E, às vezes, né, mesmo aqui no curso, professores, enfim, que eles dizem assim, mas isso aqui não é lá da época que tu estuda, do Vargas, dos anos 50, da época militar. É muito comum, por exemplo, a gente pegar no jornal e os caras dizem, isso é coisa do governo Geisel. Não? Samuel Pessoa, por exemplo, diz muito isso. Isso é coisa do Geisel, do governo militar, do Vargas, isso aqui já era, não tem mais espaço para isso. E eu também me preocupei, né, com essa questão. Né? E eu fui vendo, assim, aos poucos, primeiro, né? Digo assim, o que é um conceito se desatualizar? O que é uma ideologia ser superada, uma proposta, uma teoria econômica, uma doutrina, enfim, o nome que se der para isso. Primeiro, no caso do desenvolvimentismo, né, fica claro que, apesar de todo mundo dizer isso, que é uma coisa superada, ele é uma coisa que está na ordem do dia, e principalmente no Brasil. Ele é usado diariamente pela imprensa, seja pelos a favor ou pelos contra. Correto? Então, quer dizer, quando alguma coisa incomoda, é porque ela é, vamos dizer assim, na história da metodologia, é porque ela está na discussão. Não adianta eu dizer que morreu e, ao mesmo tempo, quer dizer, aqui na cabeça tem um debate, tem uma associação desenvolvimentista, tem toda uma discussão no Centro Celso Furtado, na imprensa. Mesmo os contra usam esse termo para criticar. Ele é necessário para designar alguma coisa. E não só no Brasil, como em outros países. Então, isso é uma coisa, né, que me chamava a atenção. Eu digo, vem cá, por que não tem artigo no jornal criticando a fisiocracia? Porque ninguém mais é fisiocrata. A fisiocracia não é. Né? O desenvolvimentismo, ao contrário, né? Ele está todos os dias provocando e trazendo a discussão. Segundo, né, um outro argumento é que a gente tem que ter ideia, né, da dialética dos conceitos, ou o que a gente poderia chamar, né, o Sartori diz assim, os conceitos viajam. Eles são capazes de se moldar, se adaptar. Né? Então, isso é normal pensar que o liberalismo que hoje se prega, o chamado neoliberalismo, que seja, ele não é igual ao do século XVIII. Correto? Muita coisa mudou, tanto na economia como na política. O liberalismo inicial era voto censitário, mulher não votava, era voto por renda, era uma série de coisas. Né? Então, ele vai mudando ao longo do tempo. E também no socialismo. A proposta que alguém pode dizer de socialismo hoje não vai ser exatamente como Marx propunha em 1848, né? Porque há uma mudança no mundo e os conceitos vão se adaptando. Então, a minha questão era essa, de que quando alguém está propondo desenvolvimentismo hoje, ele não está propondo exatamente o que se propunha nos anos 50, porque os conceitos são capazes de se renovar. Aí quem faz isso, pessoal, são os intelectuais orgânicos, são os defensores daquele conceito, que fazem um debate, que atualizam. Porque se ele não for capaz de se atualizar, ele fica que nem a fisiocracia, ele morre, ele não vai mais granjear adeptos. Assim é a história das ideologias, né? Como é que a coisa funciona. Então, a segunda razão era essa, né? Quando a gente acusa que é uma coisa do passado, a gente está esquecendo dessa vida dos conceitos, né? Dessa possibilidade que eles têm de se atualizar e readequar historicamente. E a outra questão, né, que se poderia dizer seria o seguinte, é que essas ideologias elas morrem quando elas deixam de ter sentido, quando elas deixam de ter razão de ser. O caso do desenvolvimentismo é o seguinte, ele é uma proposta para superar um atraso, né, que vamos chamar, entre aspas, o subdesenvolvimento, uma distribuição de renda, baixa produtividade, desigualdades regionais, tudo aquilo que a gente associa a subdesenvolvimento. Enquanto existir subdesenvolvimento, é muito difícil imaginar que não vai haver desenvolvimentista, né? Porque o desenvolvimentismo é uma proposta de superação.
Tá? Enquanto, quer dizer, aquelas razões que existiram na América Latina que ensejaram o aparecimento do desenvolvimentismo, elas não foram superadas. Pelo contrário, pessoal, elas são atuais. E hoje existe até reprimarização da economia. Tá? A defasagem do Brasil com o primeiro mundo é maior do que possivelmente lá na década de 70, com a nova onda tecnológica, com a defasagem, etc. e tal. Né? As desigualdades regionais, a pobreza, a destruição do ambiente, essas coisas se aguçaram. Então, é ao contrário, quer dizer, o conceito ele se torna necessário para ser atualizado, porque as razões que ensejaram, ainda elas permanecem, né, na ordem do dia. Então, quando se faz essa discussão da ordem do dia, daí entrando, o que se pergunta muito é isso, né? Quer dizer, o que, por exemplo, o novo desenvolvimentismo, tentando comparar com o social-desenvolvimentismo, o que o novo desenvolvimentismo ele faz, né? Pelo menos na minha percepção, a ideia lá do Bresser, né? Do professor Bresser e de outras pessoas, é incorporar a ideia de estabilização econômica dentro do conceito de desenvolvimentismo. Só que eu discuti muito com o Bresser, porque eu acho que não é verdade que o antigo desenvolvimentismo não incorporasse essa questão. Né? Então, eu costumo dizer que aquela ideia que o desenvolvimentismo quebra o país, que é irresponsável, demagógico. Pessoal, o Vargas ficou no primeiro governo 15 anos, de 30 a 45. Ele entregou para o próximo presidente, que foi o Dutra, o Brasil com inflação baixa e com balanço de pagamentos equilibrado. Pelo contrário, quando ele volta no segundo governo, é que a inflação está alta, que, aliás, ele usa essa retórica política, entreguei o Brasil para esse desgraçado abotoadinho, e quando volto, está o balanço de pagamentos quebrado. Enfim, mas não era culpa também só do Dutra, era o acordo de Bretton Woods, é toda uma questão. Mas para dar exemplo para vocês, né? Eu acho que existia já essa preocupação. E como conciliar essa ideia, né, de estabilidade, de responsabilidade fiscal com desenvolvimento é uma questão que foi muito abordado pelo Prebisch, pelo Furtado, foi uma questão. Hoje, claro, ela requer atualizar. Né? Então, por exemplo, toda essa discussão de taxa de câmbio, ela faz muito sentido, porque na época do desenvolvimentismo clássico, o que se entendia que beneficiava a indústria era, né, o câmbio valorizado e não desvalorizado. A crítica que a UDN fazia ao Vargas e aos governos desenvolvimentistas é que eles valorizavam o câmbio e, com isso, prejudicavam o setor exportador, que era o que a UDN se dizia defensora. Né? Então, essa discussão do câmbio já existia, porém com conotação diferente. O que o chamado social-desenvolvimentismo faz, né, ele dá uma ênfase na distribuição de renda, tá? Que, no fundo, é a proposta, né, que aparece no desenvolvimentismo do Furtado. Porque até tem um artigo, né, que eu publiquei na revista da Unicamp mesmo, né, na Economia e Sociedade, comparando o primeiro Vargas com o Perón, mas também o Prebisch com o Furtado. O Prebisch era mais ligado a essa ideia de um desenvolvimentismo exportador. Né? O Prebisch era antiperonista, inclusive defendeu os governos de ditadura contra o Perón na Argentina, né? E ele criticava o Furtado até nesse ponto. Teve uma discussão entre os dois nessa questão. E o Furtado, ao contrário, né, defendia mais esse desenvolvimentismo com distribuição de renda e ancorado no mercado interno. Né? Na literatura internacional, essa diferença, né, que aqui no Brasil aparece com essa polaridade, que no fundo não é polaridade, até eu combinei com a Daniela Prats, né, nós escrevermos um artigo tentando mostrar que não existia essa polaridade, né, mas acabamos nunca escrevendo. Né, a Daniela viajou e eu fui para outras pesquisas, mas a gente tentou, né, chegou a conversar sobre essa possibilidade. Porque na literatura internacional, né, o que aparece é, na verdade, o que se chama, né, de wage-led, um crescimento liderado por salário, profit-led,
ou export-led, né? Aí significaria qual é a variável da... Todas têm um fundo keynesiano, né? Porque se parte de uma economia pelo lado da demanda e se pergunta qual a variável ou quais variáveis da demanda agregada num projeto de desenvolvimento iria levar ao crescimento. Então, seria essas propostas, né? Eu escrevi com o Ferrari, com o Fernando Ferrari, apresentamos no Mampec, o que a gente chamou uma proposta wage-led, né, para o Brasil. Mas a ideia, né, do crescimento liderado por salário não era que o salário em si puxasse, né, uma ideia meio subconsumista, era ver como atrelar um crescimento salarial com uma ideia keynesiana, juntando com o investimento, né? Dando a ideia que o investimento seria o grande propulsor da demanda agregada. Eu estou vendo que o meu tempo está esgotando e eu queria assim, lembrar assim, rapidamente o seguinte: quais são os desafios que eu vejo como principais para uma política desenvolvimentista hoje, já que eu acho que é possível o conceito se atualizar, e tá, eu não acho que seja uma coisa do passado, né? Eu acho que é uma coisa possível, né? Embora difícil, né? E talvez essa é a questão. A primeira coisa, né, que eu chamo a atenção é que é muito badalado, né? Apenas vou mencionar, mas todo mundo sabe, é que é a hegemonia do capital financeiro. O desenvolvimentismo, seja de qualquer das suas formas ou variantes, a hegemonia é da produção, correto? São de setores da produção. Lá no desenvolvimentismo da era Vargas, era indústria, mas também era agricultura do mercado interno, correto? Não era só, era uma crítica à questão exportadora, mas era também do mercado interno, que vai junto, né? Que é uma proposta lá do Rio Grande do Sul, etc. e tal, que tem uma agricultura que um pouco resolve aquela questão de dizer, vem cá, como é que o Vargas, o Jango, eram setores agrários, fazendeiros, lá do fim do mundo, como é que eles defendem esse desenvolvimentismo? Não é uma anomalia? Não, não é, né? Então, as pesquisas mostram claramente o desenvolvimentismo no Brasil contou com o apoio de uma parte dos setores agrários, não o setor agrário exportador paulista, que se acha cosmopolita, correto? Mas o setor agrário voltado ao mercado interno, correto? Esse aí fechou junto no processo de substituição de importações. Até porque tem uma proposta que a indústria valoriza a matéria-prima local. Se o cara produz uva, vai produzir o vinho. Se produz couro, como o Rio Grande do Sul, e gado, vai ter sapato, mala, bota, enfim, sei lá. Então, há essa indústria natural. Então, a primeira coisa, né, que eu vejo hoje como um problema, né, é essa hegemonia, né? Não que não seja... Então, é a questão daquela velha questão da burguesia nacional, que é muito chata de voltar a discutir aquela questão. Né? Mas setores ligados à produção, né? E de produção mesmo que seja de setores locais, associados, etc. e tal, né? Setores voltados ao mercado interno. O Brasil tem um amplo mercado interno, né? Com uma população de 200 milhões de pessoas. Então, é possível nesse mercado, e certamente existem grupos empresariais voltados ao mercado interno, inclusive de setor bancário, que se pode discutir nacional, né? Mas é um problema, né? Essa é uma coisa que eu acho que tem que se discutir melhor, né? De como fazer esses tipos de aliança de classe, né? Que é uma coisa mais de sociólogo, de politicólogo, para ver esse tipo de viabilidade. A outra coisa que é importante, então, a segunda, tá? Seria como numa proposta de desenvolvimentismo, nessa atualização, juntar essas duas coisas que o social-desenvolvimentismo diz, e o novo desenvolvimentismo. Primeiro, que seja com distribuição de renda. Porque o cara às vezes, mas a distribuição de renda vem automático. Não vem. No Brasil, é claro que tu poderia ter 50 anos de desenvolvimentismo e a renda se mantém concentrada, pessoal. Correto? E é possível, não só lá no Milagre Brasileiro, isso foi durante todo o período. Então, ela não vem, não brota espontânea, é uma coisa que tem que ser junto provocado, tem que ser incorporada ao projeto. Assim como a ideia de estabilização. Eu acho que fica muito difícil na sociedade brasileira hoje, com todas as mudanças, com toda
né, o problema que houve dos anos 80, 90, não se incorporar essa ideia na discussão de uma macroeconomia, vamos dizer, voltada para o desenvolvimentismo. E a outra coisa que eu acho muito clara é a incorporação do meio ambiente, porque o desenvolvimentismo clássico não tinha ênfase no meio ambiente, não era nem moda na época. Depois surgiu o Clube de Roma, de Bariloche, etc., mas não era o foco. Né? Se imaginava que isso era inelástico, o fator natureza. Mas hoje não é mais assim. Né? A gente sabe que, pelo contrário. Então, acho que essas três coisas, né, distribuição de renda, estabilização e meio ambiente, é uma coisa que os economistas desenvolvimentistas tinham que se concentrar. E, em terceiro lugar, né, eu acho que nessa questão da hegemonia está ligado com aquela questão, é ver que setores da sociedade poderiam compactuar com esse pacto. Porque aquela história, né, o desenvolvimentismo supõe uma burocracia inserida, vamos dizer. Né? Ele precisa de pessoas, de segmentos, de grupos de interesse que podem, e não é só econômico. Né? Então, aí entra, né, a burocracia do Estado, que eu acho que está vilipendiada, correto? Que está um problema, né, nesse setor, nos sindicatos, militares, classe média, quer dizer, que setores... Esse diálogo, né, com esses diversos setores da sociedade, e principalmente no aparelho do Estado, é muito importante, porque no Brasil houve um recuo disso aí. Né? A hegemonia, principalmente liberal, dos últimos anos, ela enfrenta de cara essa questão, e eu acho que esse pessoal está mais acuado e em refluxo, né, do que uma proposta. E, finalmente, né, eu diria o seguinte, é trazer à discussão o que eu chamo de políticas fins. O que eu chamo de políticas meio e fins? Né? As políticas meio são aquelas que a gente discute mais em macroeconomia, política monetária, cambial e fiscal. Eu acho que até temos avançado no debate, principalmente sobre política cambial, sobre política monetária. Né? Agora, o desenvolvimentismo, como uma estratégia, ele, além de discutir a política monetária, isso até eu conversei com o Bressa, ele fez essa crítica, né, mais de uma vez. Eu acho que centrar muito na política cambial e monetária, a gente esquece a questão de longo prazo, de política tecnológica, né, de política agrária, de política industrial, que eu acho que muitas vezes é negligenciado no debate. Porque, por exemplo, a política cambial pode discutir se é melhor uma taxa de câmbio mais alta ou mais baixa. Só que todo mundo sabe que a taxa de câmbio única ela impacta diferente em diferentes setores da economia. Para um setor pode ser melhor mais baixa, para outro mais alto. Né? Há setores que, ao mesmo tempo, dependem na demanda de câmbio, mas o custo dele também é indexado ao câmbio. Né? Há estudos sobre Embraer, que o Carlinhos Medeiros fez, por exemplo, que para mim é das pessoas que mais entende de política industrial no Brasil, Carlinhos Medeiros, e ele mostra isso, né, que a taxa de câmbio pode, às vezes, ser, numa época do ano, vamos dizer, para a Embraer era de um jeito, noutra época era do outro. Né? E vocês notem, né, a taxa cambial, como a taxa de juro, elas são fundamentais para uma proposta de desenvolvimento de longo prazo, mas ela também em si não atrai uma nova onda tecnológica, porque o maior desafio hoje do desenvolvimentismo é uma coisa meio schumpeteriana, né? Como é que tu ingressa nessa nova onda tecnológica? Que foi isso que o Brasil fez lá na década de 30. Ele pegou essa canoa que vinha, mas ele entra na tecnologia da época. E aí foi a presença do Estado. Aí tem a siderurgia nacional, que teve que ser estatal, a Vale do Rio Doce, a fábrica de motores, depois a Petrobras. Essa parte aí, né, ela precisa de ter uma estratégia mais clara de política, que eu chamo institucional ou de longo prazo, que é um pouco mais que a política monetária, cambial e fiscal, que é aquelas que a gente estuda mais em macroeconomia. Isso aqui no Brasil, pessoal, eu acho que está muito relegado a um segundo plano. Né? Eu acho que hoje há essa discussão da política macroeconômica, mas menos da política tecnológica. Isso aqui, inclusive, ficou claro, na minha opinião, nos governos do PT, onde se até discutiu a política macroeconômica, se fazia crítica, mas não se entrava a fundo nessas questões. Então,
Claro que eu podia falar mais, mas eu vou parar aqui, porque eu acho que estou 5 minutos, ou estou dentro do meu tempo, tá? 30 minutos, que era o que eu tinha prometido. Então, muito obrigado, estou aí para a discussão. Obrigado, professor Pedro César. Na verdade, você foi bem disciplinado, foi uns 30 minutos mesmo, pelo menos no meu relógio aqui. Lembrando que essa é uma sessão em conjunto com o Conselho Regional de Economia e a Associação Keynesiana Brasileira. A palavra imediatamente para o professor Luiz Beluso. Beluso, você a palavra. Vou tomar a palavra aqui depois do Pedro, e ele rolou a bola para mim, porque eu já tinha preparado a exposição para começar com uma ideia ou uma provocação aos economistas e aos macroeconomistas, dizendo a eles que o problema do desenvolvimento e do desenvolvimentismo não é só um problema macroeconômico, é um problema de construção institucional. Foi o que nós assistimos na história do desenvolvimento brasileiro, desde o Getúlio, passando pelo Juscelino e continuando com os militares. Eu vou fazer algumas observações sobre essa construção institucional. Antes da Revolução de 30, nós não tínhamos um Estado moderno organizado, né? O Pedro até saiu da reunião. Não temos um Estado moderno organizado. Não, eu não saí, não. Eu estou aqui, eu só desliguei para ficar mais nítido. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não tínhamos, por exemplo, uma burocracia pública. Burocracia pública comprometida com o interesse geral, o interesse público. Quem construiu isso foi o Getúlio com o DASP, não é verdade? Então, aí a formação da burocracia, que era arbitrária a partir das decisões dos comandantes de turno, dos governadores e presidentes de turno, passou a ser feita através do concurso público. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo de construção institucional. Aliás, o Getúlio pode ser observado desse ponto de vista, né? Quantos institutos ele criou? Quantos institutos ele criou para ajudar a administrar a economia, né? Criou vários institutos, na verdade, setoriais que ajudavam a coordenar a economia. Eu posso pular do Getúlio, passando pelos anos 50 e chegando ao Juscelino. Juscelino, então, é um exemplo cabal de construção institucional, né? O desenvolvimento foi feito a partir daquilo que se convencionou chamar de governo paralelo, que foram os grupos executivos, grupo executivo da indústria automobilística, o grupo executivo da indústria de transporte, o GEIPOT, o GEIMAP, etc., etc. Eu estou lembrando isso porque, em geral, como o Pedro estava dizendo, que os economistas ficam discutindo a política monetária e a política fiscal, mas não se sabe em que arcabouço institucional eles estão enfiados. Então, vamos lembrar o desenvolvimento brasileiro, depois eu vou falar outras coisas também. Em que instituições eles estavam criados. Então, o Pedro não sei se vai concordar comigo, mas, por exemplo, é incompreensível o salto que o Brasil começou a dar nos anos 30, sem uma participação muito ativa do Banco do Brasil. O Banco do Brasil era o grande financiador da economia. E, durante esse período, né, o Getúlio replicou aquilo que o Gramsci chamou de fabricar os fabricantes. Se você for olhar a composição do empresariado brasileiro, ela estava toda comprometida com uma ação do Estado de abrir espaço para que eles pudessem surgir. Então, eu acho que a discussão de burguesia nacional é uma discussão bastante equivocada, porque isso é construído pelo conjunto das ações
de desenvolvimento. Então, é como diz o Marx no prefácio do Capital, ele diz: eu vou tratar aqui a burguesia como, os burgueses como funções de um sistema econômico. Funções. Ele não está falando de pessoas, está falando de funções. Toda vez que a gente discute a burguesia nacional aqui, a gente fica falando fulano de tal é da burguesia nacional, não é? É uma questão estrutural. Né? Então, o outro problema que o Pedro levantou foi a questão da indústria, se na verdade a indústria é importante ou não. Aí eu começo a dar risada. Porque você sabe, né, Pedro, que depois da Revolução Industrial não há desenvolvimento sem industrialização. Certo? Não se trata de uma escolha, se trata de, na verdade, uma imposição de um sistema econômico que se tornou universal. Então, essa universalização foi feita de maneira desequilibrada, né? Foi feita de maneira assimétrica, digamos, melhor que desequilibrada, né? Isso desde o século XIX. E em todas as experiências de catching up, de industrialização ou de desenvolvimento, nós tivemos uma participação intensa da construção institucional. Eu não vou falar dos Estados Unidos e da Alemanha, né? Nos Estados Unidos, quem é que, na verdade, organizou institucionalmente, ou tentou organizar o desenvolvimento americano desde depois da Guerra de Independência? Foi um sujeito chamado Alexander Hamilton. O que ele propôs? Ele escreveu um relatório chamado Relatório das Manufaturas. Não é isso, Pedro? Escreveu, né? Então, os Estados Unidos foram o país mais protecionista do mundo até a Segunda Guerra, né? E isso estava inscrito na estratégia americana. Ao mesmo tempo, ele ajudou a desenvolver o sistema financeiro americano, que, ao contrário do inglês, que ficou paralisado ali nos bancos comerciais, criou os bancos de investimento, ou seja, os fundos, os trust funds, etc. Assim como a Alemanha, né? Então, nós temos dois exemplos de construção institucional. O Bismarck não era tão protecionista quanto os americanos, porém, ele era muito mais cuidadoso na construção institucional. Seu sistema de bancos universais, que não é só bancos comerciais, mas eram as duas coisas, bancos comerciais e de investimento, e a indústria. São inseparáveis. A criação dessa estrutura financeira está, aliás, relatada por muita gente, né? Pelo Grindelberger, se vocês quiserem, pelo próprio nosso Hilferding, né? Falando dessa construção. Então, o que eu estou dando esse exemplo porque, na verdade, são inseparáveis as etapas de expansão e de evolução da economia capitalista global e as experiências nacionais. Não são separáveis, né? Quando eu ouço as pessoas falarem nacional desenvolvimentismo, eu acho que é nacional porque, na verdade, você tem que desenvolver políticas ativas nacionais para poder absorver as transformações que ocorrem, mas não é um problema de você fechar o país diante das transformações que ocorrem na economia global. Então, vamos observar a experiência brasileira no período Juscelino, que o pessoal diz que, na verdade, nós fizemos uma entrega ao capital estrangeiro. Na verdade, o Pedro sabe que não foi assim. Foi uma estratégia de incorporar. O que aconteceu naquele momento? Eu pergunto, na economia mundial. Os Estados Unidos tinham liderado a reconstrução da economia internacional com o Acordo de Bretton Woods, né? Os Estados Unidos impulsionaram a recuperação europeia
não só com o Plano Marshall, como muita gente pensa, mas também com a permissão de que os europeus tivessem a sua União Europeia Monetária de Pagamentos, para, na verdade, proteger a Europa da provável escassez de dólares, ao mesmo tempo que os Estados Unidos, na verdade, abasteciam a Europa de exemplos e de bens, porque a indústria americana foi preservada durante esse período. Então, tem uma conexão entre a recuperação europeia, que foi muito rápida. Eu não posso, sempre repito, que a Volkswagen veio para o Brasil em 1957, portanto, 12 anos depois do término da guerra. 12 anos depois, a Volkswagen estava recuperada, né? Como outras empresas alemãs que vieram para cá também. Então, esse exemplo do Juscelino é de conexão entre a empresa nacional, a indústria nacional, o capitalismo estrangeiro, foi, na verdade, quase replicado pela China. A China replicou isso de uma maneira muito parecida com o que o Brasil fez nesse período de desenvolvimento dos 50 anos em cima, que, na minha opinião, foi o período mais brilhante do desenvolvimento brasileiro. É claro que, como disse o Pedro, nós tivemos os problemas de rápida urbanização, com aumento da desigualdade. Na verdade, nós trouxemos as deficiências sociais do campo para a cidade, né? Inchamos nossas cidades, e isso aumentou a desigualdade, mas, de qualquer maneira, do ponto de vista... Eu conversando com o Lula uma vez, ele me disse o seguinte: olha, eu, quando trabalhava lá na empresa onde eu trabalhava, eu não me lembro, era a Volvo, trabalhava na Volvo, eu tinha emprego a hora que eu quisesse, porque a expansão da economia abriu oportunidade para muita gente se estabelecer nos setores mais avançados da economia. Quem viveu aquilo, eu vivia comprando a revista Visão para ver qual era o novo setor que estava sendo incluído, qual era a nova empresa que estava chegando ao Brasil. O Brasil era a China dos anos 50, porque soube fazer a conexão entre o movimento do capital internacional e o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu conheci vários empresários que participavam dos grupos executivos, eu ainda menino, e eles conversando comigo como eles faziam as reuniões com os funcionários, com os burocratas do BNDES, para discutir como eles iam articular, por exemplo, no caso da indústria automobilística. Como é que foi feito isso? Foi feito com uma divisão do trabalho em que as empresas nacionais produziam as peças, componentes, etc. E isso, na verdade, era uma forma de intercâmbio tecnológico. O Brasil, na verdade, demorou muito para, na verdade, ser capaz de criar o seu programa. Foi só o Veloso que fez isso, João Paulo Reis Veloso, tentou fazer, né? De introduzir um programa de ciência e tecnologia que fosse ligado à indústria. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, que é o estado mais avançado, supostamente, do Brasil. Não sei se é, do ponto de vista social, tenho dúvidas, mas é muito difícil se articular a empresa e o setor universitário, muito qualificado brasileiro, ao contrário do que dizem, porque vocês veem agora na pandemia como os nossos infectologistas, nossos epidemiologistas, eles se manifestaram com grande qualidade. Então, o que falta é a conexão. Mas, enfim, o que eu estava lembrando é que, nesse momento, a partir desse momento, e para chegar nos anos 70, com o Geisel, apesar como mencionou o Pedro, houve acusação de que, na verdade, olha só o que aconteceu. O que aconteceu foi um equívoco do ponto de vista do financiamento do desenvolvimento, mas não do projeto do Geisel do segundo PND em si. Aliás, os militares não abandonaram o projeto desenvolvimentista, com todos os desequilíbrios que teve, etc. Mas o Brasil termina os anos 80, os anos 70, com a indústria mais bem constituída, estava no estado da arte, ou não?
Estava no estado da arte a indústria brasileira, né? A desindustrialização ocorre exatamente por conta da crise da dívida externa, né? Que, na verdade, nos congelou durante os anos 80, apesar da manutenção da participação da indústria no PIB, né? Isso se fez sem que a gente pudesse incorporar os novos setores, sobretudo os setores mais ligados às tecnologias digitais, etc. Nós não participamos da terceira revolução industrial, né? Estamos com o problema de participar da quarta, da tecnologia mais avançada, da inteligência artificial, etc., etc. Aliás, nós estamos fazendo um movimento contrário. Então, voltando à questão que foi colocada, as políticas macroeconômicas de câmbio e juros são muito importantes, mas elas, na verdade, têm que ser inseridas dentro de uma construção institucional que permita a sua execução com eficiência. Do que eu estou falando? Eu estou falando da articulação entre Estado e mercado, né? Vamos nos lembrar como é que eu falei do Banco do Brasil? Vamos nos lembrar como é que nós conduzimos a nossa industrialização no período, desde os anos 30, com mais intensidade no pós-guerra, com o Juscelino. Era uma articulação entre bancos públicos, empresas públicas e o setor privado. Era um ecossistema que funcionava com essa articulação, né? Em que as empresas públicas, em geral, sobretudo energia e outros setores importantes, né? Investiam na frente para abrir espaço para o investimento privado. Eu estou dizendo isso que nós estamos aqui na AKB, né? Então, o que nós realizávamos, sem saber exatamente, era o projeto keynesiano da socialização do investimento. Agora eu vou trazer o Keynes para a discussão. O Keynes, que é tratado como macroeconomista, ele nunca usou a palavra macroeconomia. Ele usava a economia como um todo, né? Economia como um todo. E ele era muito preocupado com essa organização institucional, com essa arquitetura institucional. Isso não está só, como as pessoas pensam, no final, no capítulo em que ele trata das consequências políticas da teoria geral, que ele fala da socialização do investimento. Todo mundo repete, ele fala da socialização do investimento e fala da eutanásia do rentista. Mas ele fala também da necessidade de se inserir isto nos corpos intermediários da sociedade. Quais são esses corpos intermediários? Que ele chama de públicos ou semipúblicos. Públicos ou semipúblicos. Porque o Keynes não era um economista convencional. Ele era mais um sujeito preocupado com o bem-estar das pessoas. É isso que ele estava preocupado. Então, muita gente passa batido quando ele trata dessa necessidade. Aliás, ele já está no End of Laissez-faire e aparece ainda num discurso que ele fez, muito importante, que eu guardei aqui, no National Liberal Club, em 27, ele fala, olha, o capitalismo está mudando e nós temos que, na verdade, nos amoldar e ajudar a construir esse sistema da qual faz parte essa integração, ele já está percebendo, do público com o privado, né? Então, quando eu vejo hoje essa discussão no Brasil sobre mais Estado, menos Estado, eu falo, olha, é o seguinte, isso aí é coisa de restaurante vagabundo, você quer com mais linguiça ou menos linguiça? Que história é essa que você está falando? Não existe. Não há, isso que está no Keynes e está em outros, não há nenhuma
possibilidade de você ter um capitalismo sem Estado. Isso não existe desde a origem do capitalismo, minha gente. Né? Desde a origem. Qual é a origem do capitalismo? É o mercantilismo, em que, na verdade, aquelas empresas do Estado estavam se movimentando por toda parte, pelas colônias, etc. Né? Então, o Estado estava presente desde o início. É uma farsa essa história de que o mercado nasceu espontaneamente. Isso é a coisa do Hayek. Nasceu espontaneamente. Não. Não há, aliás, eu não vou citar aqui o nosso grande historiador francês, o Brodel, que diz só na cabeça dos economistas que existe capitalismo sem Estado. Ele diz no terceiro volume, né? no pós-fácil ao terceiro volume. Né? E nasceram juntos, aliás, numa interação nem sempre muito elogiável, mas numa interação muito profícua do ponto de vista sistêmico, porque, na verdade, sem essa precedência do Estado na construção do mercado, basta dar o exemplo, por exemplo, né, que pouca gente leva em consideração, que a Revolução Industrial nunca teria surgido sem o Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra é de 1694. Né? E quem quiser se dar conta de qual foi a importância, vai ao capítulo da acumulação primitiva do Marx, ele mostra que, na verdade, a transformação da riqueza fundiária na riqueza monetária foi feita através da emissão de dívida pública, transformou os proprietários de fundiários em proprietários mobiliários. Né? E isso abriu espaço, além do carvão, abriu espaço. E além do carvão e da lei de navegação que dava exclusividade para a Inglaterra, né, no transporte de mercadorias, né, o fundamental foi a existência da criação do Banco da Inglaterra. Né? Então, isso se reproduziu depois de uma forma impressionante. É inseparável a industrialização inglesa do surgimento da economia monetária. Né? Isso é outra coisa que o Keynes, como poucos, talvez só como o Schumpeter e o Marx, tivesse percebido. Né? Se trata de uma economia monetária da produção. E essa economia monetária da produção exige a constituição de corpos intermediários para fazer a gestão dessa economia, o que está exemplificado em todas as experiências históricas de construção do capitalismo. Todas. Não há nenhuma exceção. Né? E nós, brasileiros, e eu falo isso com um grande sentimento de perda, soubemos fazer isso com grande qualidade, a despeito dos defeitos da desigualdade, etc., todos os problemas. Né? Só que nós abandonamos essa forma de construir. Né? Nós mergulhamos num liberalismo tosco, que hoje em dia está fora de moda em todos os países. Eu não vou dar o exemplo do Biden agora, porque é covardia, nem da Europa nesse momento, né? Que, como diz o Skidelsky na sua última manifestação, ele ajudou a organizar um livro chamado The Return of the State, o retorno do Estado, que ele está pedindo também essa reconstrução institucional. Então, o que eu acho é que falta essa visão sistêmica, de ecossistema, para a gente discutir o desenvolvimentismo. E o Pedro disse muito bem que há uma questão central agora. As políticas industriais não podem ser da mesma natureza que foram no passado, porque você está num momento em que
inovação, pesquisa e desenvolvimento são muito importantes, são fundamentais. Não há como se retomar um projeto de reindustrialização sem que o Brasil tenha capacidade, pode fazer isso mobilizando as forças que tem, capacidade de introduzir um sistema de inovação. É um sistema de inovação. Basta ver que tanto a competição hoje entre a China e os Estados Unidos se dá em torno da liderança na inovação. Eles estão discutindo os semicondutores, não é? Porque os semicondutores estão no centro da mudança tecnológica. Então, não é possível ter uma indústria automobilística, nem uma indústria de máquinas, nem coisa nenhuma, sem você ter a introdução das formas mais avançadas de automação e de controle. Então, isso está muito claro, né? Na disputa tecnológica. Eu até tinha reservado um pedaço de um trecho do relatório que foi feito pela inteligência americana a respeito da competição com a China. E eles dizem mais. Do jeito que nós entramos na globalização, e se nós mantivermos o mesmo padrão, nós não vamos conseguir reconstituir a nossa estrutura de oferta, nossas cadeias de valor. Não vamos conseguir reconstituir. Então, isso é um desafio muito grande para esse momento que nós estamos vivendo, né? Eu não sei se vocês têm visto, eu tenho prestado muita atenção, as manifestações na Europa, na Alemanha, nos Estados Unidos, sobre os efeitos que a globalização trouxe para as estruturas de oferta desses países. Então, se vocês forem olhar os programas, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, vocês vão ver que eles estão preocupados, na verdade, em avançar nessas áreas, nessas regiões em que o avanço tecnológico é determinante. Não se trata simplesmente de você repetir o que já fez. Nós vamos ter que pensar uma outra estratégia, numa relação sempre público-privada, né? Porque os chineses... Acabei de tirar uma série de artigos de chineses que foi publicado na Monthly Review, que são muito interessantes, porque eles não deixam de ser críticos em relação à China, mas, ao mesmo tempo, eles apontam na direção que a China, por exemplo, com essa hipótese da dupla circulação interna e circulação internacional das suas empresas e das suas estratégias, né? Como ela, na verdade, está pensando isso de uma maneira muito atualizada, muito atual, né? Que você não pode, de maneira nenhuma, quando você pensa, eu fico preocupado em nacional desenvolvimentismo, é uma estratégia, no caso da China, que incorporou os movimentos da economia internacional. Isso, na verdade, é desde os anos 70, quando eles fizeram, final dos 70, quando eles fizeram as reformas estruturais deles, Deng Xiaoping, né? E eles vieram ao Brasil, conversaram com muita gente aqui, inclusive conosco, lá na Unicamp, para prestar atenção, para ver, eles são muito assim, para ver a experiência alheia, né? E eles foram absorvendo, no momento em que havia uma possibilidade grande de receber muitas empresas, e sobretudo americanas, que se deslocaram para as zonas de processamento de importação, ou seja, eles quase reproduziram o que o Juscelino fez, e, ao mesmo tempo, absorvendo a tecnologia e, na verdade, criando empresas que superavam aquelas empresas que chegaram aqui, empresas chinesas. Então, é nacional desenvolvimentismo, só que é nacional e internacional, certo? Então, a gente precisa parar com essa ideia de que é uma cesura, que o Brasil está no planeta Netuno. O Brasil não está no planeta Netuno. O Brasil está no planeta Terra.
E a economia nacional é articulada para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Você tem que ter suas estratégias nacionais de desenvolvimento, sem dúvida, é imprescindível. Agora, elas têm que ser articuladas com o que está ocorrendo no resto do mundo. Senão, nós vamos... O que está ocorrendo hoje é que o liberalismo brasileiro é mais isolacionista do que a estratégia de outros países. O liberalismo brasileiro é uma coisa inacreditável, porque isso é uma coisa completamente obsoleta. Obsoleta e muito, muito precária mesmo, né? E eu fico pensando se isso pode ser recuperado algum dia. Espero que seja, mas eu estou muito preocupado, porque é um atraso assim radical, é um atraso profundo, é um atraso de mentalidade. Como estava dizendo o Pedro, nós temos que mobilizar, primeira coisa, mobilizar as forças sociais que se aglutinem em torno de um projeto nacional, no sentido mais amplo, né? Para que a gente, porque não vai sair com a ideia de economista, não. Não é a gente formulando, eu vejo muita gente formulando programa daqui, programa dali, precisa, na verdade, articular por baixo as forças sociais e políticas que possam sustentar esse projeto. Não é com uma visão tecnocrática que nós vamos sair dessa situação. Isso é uma outra coisa que me preocupa muito, né? Isso é um vício da nossa profissão, é de achar que uma boa ideia, como Keynes dizia, uma boa ideia vai imediatamente se concretizar em uma prática. Isso é um processo social e político. E eu vou repetir aqui. O nosso John Maynard Keynes foi um dos economistas que mais teve presente essas questões, que mais respeitou essas questões da ação política, porque da ação política como forma de ajustar procedimentos de condução da economia. Eu não vou ler trechos inteiros dele aqui, porque não vou chatear vocês, né? Eu guardei, estão todos aqui. Mas esse trecho, por exemplo, de 1927, eu recomendo que está no volume 19, segunda parte. É imperdível. Imperdível. Eu só vou parar de falar aqui, que eu não sei quanto eu falei. Falei quanto? 31 minutos, professor. Opa! 31 minutos. Passei um minuto, desculpa. Tá ótimo. Obrigado, professor. Excelente a sua exposição, assim como do Pedro. Fábio, a gente ainda tem uns 45 minutos, não é isso? Mais ou menos? Isso mesmo. Tá. Então, acho que a gente pode abrir para uma rodada de perguntas, enfim, 3 perguntas, para quem está nos assistindo, tanto para o professor Beluso, o professor Pedro. É só se pronunciar. É assim que vocês estão fazendo, o Fábio? Tem que colocar alguma coisa no chat? Isso mesmo. As pessoas vão se inscrever como agora o Theo já fez uma pergunta, o Luiz Fernando já se inscreveu, e de vez em quando vai aparecer uma mãozinha para cima, eu te ajudo com isso. Tá bom. Quem é? Posso ler aqui a pergunta do Theo e depois... Eu estou numa live. E depois o Luiz Fernando pode fazer uso da palavra. Tá, então vou ler a pergunta aqui. Primeiramente, obrigado aos professores pela exposição. Gostaria de saber o que acham do PND do Ciro Gomes, se parece ser um caminho viável para o Brasil. E aí eu deixo agora para o Luiz Fernando se inscrever, fazer uso da palavra, e depois o Fernando Ferrari. Luiz Fernando, você. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a excelente palestra do Pedro Fonseca, Luiz Gonzaga Beluso. Pedro, prazer tê-lo aqui na AKB. Beluso, nosso patrono, né? Então, realmente, uma excelente mesa.
Eu vou formular uma questão para o Pedro, depois uma para o Beluso. Eu, assim, conheço bem o trabalho do Pedro, né? Sou consumidor dos seus trabalhos, a gente tem um diálogo, né? já há algum tempo, né? E, justamente, eu gostaria de ouvi-lo nessa questão da atualização do conceito, né? Desenvolvimentismo. E, em particular, você falou alguns aspectos, né, que precisam ser incorporados, né? A questão da distribuição de renda, questão do meio ambiente, né? Eu gostaria de tocar em 2 pontos que eu acho que é importante nessa questão da atualização do conceito e, particularmente, na sua pertinência para economias latino-americanas e para o Brasil, né? O primeiro aspecto que eu acho que é importante é que essas políticas desenvolvimentistas, do chamado nacional desenvolvimentismo, elas foram ali implantadas no período de Bretton Woods, né? Mesmo ali nos anos 70, quando estava num processo de transição, mas ainda existia um controle de capitais. Então, você tinha um grau de autonomia, né? de políticas, para a implementação de políticas desenvolvimentistas relativamente elevada, mesmo na periferia, né? Entretanto, com o processo de globalização financeira, que vem acontecendo particularmente dos anos 90 para cá, com a liberalização dos fluxos de capitais, a intensificação, né, financeira, a liberalização financeira, a questão alguns chamam de policy space, né? Os policy space, o grau de autonomia na condução de política econômica e políticas de desenvolvimento, eles reduzem bastante. Você fica muito sujeito, né, às avaliações dos investidores, sejam eles estrangeiros, sejam nacionais, né? Então, a primeira questão que eu coloco, Pedro, na atualização do conceito, eu acho que a gente tem que considerar um elemento crucial, que é essa mudança no contexto internacional e como que as economias periféricas estão inseridas nesse processo, né? E que tipo de políticas podem ser implementadas para aumentar esse grau de autonomia necessária para a implementação de políticas, né? Tem uma questãozinha mais adicional só, que eu acho que assim, tem uma questão importante na questão redistributiva, que eu acho que está voltando à tona, que é a questão para você fazer política de distribuição de renda, não deve ser feito só pela política de gastos, como foi feito nos governos do PT. Mas você tem que mexer na estrutura tributária, né? Quer dizer, tem uma limitação clara na questão da redistribuição de renda se você fizer só pela política de gastos, né? Então, a questão da estrutura tributária, né, além da questão de competitividade, etc., tem uma questão de equidade fundamental. Acho que essa pauta voltou com força. Bem, para o professor Beluso, um comentário e uma pergunta, né? O comentário é que eu particularmente divido com o Beluso, né, esse conceito. Eu gosto muito desse conceito de socialização de investimento, do Keynes, muitas vezes mal entendido, né? Mas, sem dúvida, eu acho bastante iluminador, e olhar em vários aspectos da obra do Keynes enriquece bastante. Eu acrescentaria, Beluso, que o Keynes, né, que ele sempre era um economista, estava sempre pensando as questões que eram concretas, que estavam sendo colocadas, né, no momento. Ali no final da Segunda Guerra Mundial, quando ele estava preocupado com a reconstrução econômica do Reino Unido, ele escreveu, né, os manuscritos, né, que já foram levantados, né, está no Collected Writings, né, o Kregel escreveu um artigo nos anos 80 em cima desses manuscritos, que o Keynes coloca uma questão muito, muito interessante, que é a seguinte, né, tem essa visão de um keynesianismo hidráulico, né, de que o Keynes é política fiscal contracíclica, mas o Keynes fala claramente que, olha, cerca de 40% do investimento global eles têm que estar sob controle de entidades públicas e semipúblicas.
né? Ele não deixa muito claro exatamente o que é isso, mas são empresas estatais, empresas semi-estatais, né? Investimento público, né? Então, assim, qual é a questão? Quer dizer, hoje em dia é fácil, né? Hoje tem trabalhos de medindo multiplicadores fiscais, né? Vários trabalhos econômicos. Na época não tinha nada disso, né? A intuição do Keynes era qual? O investimento público ele tem um papel permanente na economia, como elemento estabilizador da demanda agregada, né? E além do aspecto do estruturante que ele tem, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso, mas eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né? E a China, né, faz isso muito bem como você lembrou. Uma outra questão, Beluso, que eu gostaria de ouvi-lo, talvez mais cabeluda, é o seguinte, eu vou lembrar aqui o meu professor de História Econômica, o Fernando Novaes, né, que ele dizia que o problema do anacronismo histórico, que ele chamava de anacronismo histórico, você olhar a história como ela aconteceu, né, e não no que poderia ter acontecido, das várias possibilidades que aquele fato econômico que está sendo analisado poderia caminhar, né? Então, isto posto, eu coloco a seguinte questão. Imagina o seguinte, como você falou, a gente terminou ali nos anos 70, né, uma economia industrial, pujante, com todos os problemas, com vários problemas que tinha, mas uma economia, né, fez um processo, estava num processo de catching up muito, muito vigoroso, né, de mudança estrutural, né? Era exemplar entre as economias em desenvolvimento, né? Fico pensando o seguinte, né? O que aconteceria se a gente tivesse superado, né? Fico imaginando o seguinte, se a gente tivesse superado o problema da dívida externa, que foi o que matou, né? Matou essas políticas desenvolvimentistas, se conseguido resolver aquele problema da dívida externa, que teve, a gente sabe que teve por detrás do problema das finanças públicas, teve por detrás do problema da alta inflação no Brasil, né, das tentativas de política de estabilização, se a gente tivesse conseguido resolver esse problema, né, o que aconteceria com o Brasil? A gente estava entrando na nova república com democracia, possivelmente implantando o que o Pedro falou, política redistributiva, né, possivelmente a gente teria um outro Brasil. É difícil fazer, né, prognóstico, mas as coisas se perderam a partir dali e eu acho que poderiam ter caminhado, né, de forma bem mais virtuosa. Eu agradeço aí. Valeu, Luiz Fernando. A apresentação de você. Deixa eu passar rapidamente para o Fernando Ferrari e aí os professores respondem. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Marcelo. Obrigado. Inicialmente, queria parabenizar o Pedro e o Beluso. Muitíssimo interessante a apresentação de vocês. Eu não tenho questionamento, são só 2 comentários. Um vai ao encontro do que o Pedro buscou, no sentido de pensarmos mais a questão de longo prazo, sairmos um pouco da questão da estabilização, e a outra vai num comentário do Beluso sobre a questão da socialização do investimento, como eu vejo, apesar do Luiz Fernando ter trazido a sua contribuição nesse ponto, eu também gostaria de dar meu pitaco na questão da socialização do investimento. E como ambos mencionaram Keynes, né, e nós sabemos que Keynes era uma pessoa paradoxal, uma pessoa pragmática, né? E aí, trazendo esse paradoxismo e esse pragmatismo do Keynes, para corroborar a argumentação do Pedro de pensarmos no longo prazo, no tract o Keynes disse, né, no capítulo 3, que no longo prazo nós estaremos mortos, porém, no Collector Art 27, ele reformula essa consideração, ele diz que no longo prazo quase tudo é possível. E aí, de repente, se abre a oportunidade, Pedro, de nós irmos na linha do que você mencionou, ou seja, é importante retrazermos Keynes para sairmos efetivamente da questão de curto prazo, da questão de demanda efetiva, da questão de estabilização, da questão do emprego, e pensarmos no longo prazo essas questões que o Beluso traz, a questão institucional, a questão dos projetos mais abrangentes, né? E, de certa forma,
saindo do espectro do economista e indo nessas questões que você mencionou, Pedro. E na questão que o Beloso nos traz, da socialização do investimento, para ir também ao encontro do que ele disse, ou seja, na questão da institucionalidade, na questão, de repente, de pensarmos um projeto que venha inserindo não só economistas, mas os agentes produtores e assim por diante, e na questão dos bens públicos e semipúblicos, que também Luiz Fernando mencionou, eu diria o seguinte, Beloso, na minha visão, a ideia de socialização do investimento é o Estado criar um ambiente institucional para que as decisões de consumo, de investimento e de empréstimos por parte do setor financeiro, elas efetivamente sejam observadas. Então, essa discussão de socialização do investimento de uma forma pejorativa na interpretação, que pessoas que nunca leram Keynes, que de uma forma leviana, de uma forma de tipo fake news, que é o que anda hoje em dia espraiada, é completamente sem sentido. Ou seja, a socialização do investimento pode ser o que o Luiz Fernando mencionou, ou seja, você ter parcerias públicas e privadas, que inclusive se encontra no Collecting Rights também 27 do Keynes. PPPs é uma discussão que o Keynes traz em 1933, mas também a questão o Estado articulando, e eu vou ser repetitivo, o Estado articulando um ambiente institucional favorável para que as decisões de gasto de consumo, de investimento e de empréstimos por parte do sistema financeiro, e não o rentismo do capitalismo, seja observado. Enfim, são só 2 comentários que eu gostaria de trazer o Keynes para elucidar as argumentações de vocês. Desculpa se eu fui um pouco longo na minha exposição. Valeu, Fernando, obrigado. Deixa eu passar imediatamente para o Pedro iniciar suas perguntas. Bom, eu, na verdade, eu concordo com todos os que me antecederam, não tenho nenhuma crítica ou diferença de pensamento significativo. Pelo contrário, quer dizer, o que eu poderia era frisar o que eu argumentei e que os colegas aqui argumentaram também. Juntando um pouco essa questão do Ferrari agora, sobre essa releitura do Keynes, contra uma visão mais simplista, vamos dizer assim, e a visão do Beloso, que é muito importante, sobre essa questão institucional, que ele resgata lá aqui no Brasil, no caso do Vargas, a construção das instituições, e também a importância, fazendo essa ponte com a teoria, que como Keynes vê também essa relevância. E aqui, eu acho que o Ferrari podia ter citado, talvez por modéstia não quis citar o nosso artigo que nós escrevemos com o Fabinho. Na verdade, o Fábio Terra foi quem deu a ideia um pouco de discutir essa questão do longo prazo no Keynes. Não tanto o crescimento, mas a concepção de desenvolvimento no Keynes, que seria não só o growth, mas o development. E é muito interessante, porque eu acho que a gente pode até pesquisar mais coisas com relação a isso, mas o que se pôde lá no artigo foi... eu, na verdade, trabalho mais com desenvolvimentismos, eles os dois com Keynes, o Ferrari é o nosso grande especialista aqui no curso, a nossa referência em teoria keynesiana. Então, foi muito importante, porque a gente conseguiu mostrar, em parte, pelo menos, que no Keynes existe incorporada essa ideia. E essa ideia de longo prazo, que é importante para um projeto de desenvolvimento, tem tudo a ver com instituições, e com as mudanças necessárias para que seja viável, porque as políticas macroeconômicas, e isso estava presente no Keynes, elas se inserem nesse quadro institucional mais amplo. Então, eu acho que o nosso artigo, modestamente, ele tenta, pelo menos, chamar atenção, vamos dizer assim, que no Keynes existe essa preocupação, que esse outro tipo de leitura é uma leitura muito linear, muito simplista. Com relação
ao Luiz Fernando, né, da questão, acho que é uma questão cabeluda, essa questão do contexto internacional, e eu concordo com ele, né, que uma discussão do grau de autonomia para se fazer políticas desenvolvimentistas ou de avanço a novo paradigma tecnológico. Eu acho que o Beluso tem toda a razão quando ele levanta em certo momento, né, que ali nos anos 70, às vezes é pouco discutido isso, que o Brasil, quando sai do governo Geisel, quando termina ali nos anos 70, em vários segmentos da indústria, o Brasil era líder em produtividade e competitivo internacionalmente. Tá? Não era só em poucos setores, não. Inclusive setores como siderurgia, metalurgia, era muito forte. E como também dentro do Brasil o trabalho da Embrapa foi importante. Hoje parece que o agronegócios caiu do céu e do mercado. Né? Mas, na verdade, foi até o Delfim, lá na época do Milagre, financiando, puxando pelo Banco do Brasil, financiando a Embrapa, pesquisa na área de veterinária, né, que tem hoje toda a indústria do frango, que também é competitiva internacional hoje, né, e a da Embrapa, nas várias coisas, todo esse agronegócio ele foi altamente puxado, né, por esses investimentos. E como se regrediu na parte industrial. Né? E é impressionante como essa coisa não é comentada. Como não é lembrada essa regressão que o Brasil teve nesses últimos 40 anos, nesse ponto de vista. Agora, a questão internacional, Luiz Fernando, eu acho assim, né? Claro que levantam essa questão do grau de autonomia, né? E se hoje é possível, etc. Bom, é uma questão cabeluda que a gente poderia discutir muito, tem texto, uma produção, enfim. Agora, para te resumir a minha opinião, assim, eu acho que há espaço. Olha, essa questão que não há espaço para um projeto de desenvolvimento para o Brasil é tão antiga quanto o projeto de desenvolvimento. Sempre houve pessoas que diziam que era uma coisa, que não era possível, porque o Brasil era subordinado. Havia, inclusive, dentro da literatura marxista essa ideia, né, que era impossível sair de um projeto de desenvolvimento. Olha, quando a gente vê o seguinte, né, foi na era da globalização, por exemplo, que a China, a Coreia e os tigres asiáticos deslancharam. A Coreia era uma titica de país, tinha uma PIB bem menor que o Brasil nos anos 70, menos da metade lá nos anos 60. A China tinha também um PIB menor. Então, esses países, eu acho que isso é exemplo, né, que o grau de autonomia se constrói. Eu acho que o que depende, né, é de correlação de forças políticas, é de mobilização nacional, enfim, é de uma série de fatores internos. Claro que, quando estou falando nisso, eu não estou imaginando, e nisso concordo inteiramente com o Beluso, não se está pensando, né, no Brasil, como é que ele usou lá, que é Netuno, Urano, outro planeta. Eu estou imaginando um projeto de desenvolvimento que dialogue com o mundo, que esteja inserido na economia internacional, como esses outros países fizeram. Né? Então, eu não tenho vamos dizer, esse pessimismo que isso é impossível. Eu me lembro que o Celso Furtado dizia muito isso. Né? Quando diziam para o Celso Furtado, esse teu desenvolvimentismo é impossível na América Latina, crescimento com distribuição de renda, isso é possível na social-democracia europeia. Né? E ele ficava furioso. Ele disse assim, olha, se meu projeto é tão utópico quanto o teu de achar que vai haver uma revolução proletária no Brasil no ano que vem, que isso aí seja mais viável do que um projeto de desenvolvimento nacional. Né? É possível. Fácil não é, pessoal. Né? Nós estamos sabendo que não é, porque ele é um projeto que ele não é para tu ir no barco do mercado. Tu vai construir uma alternativa política, tu quer arrumar a economia para um setor. Porque a vantagem que tem o projeto neoliberal, né, para ele, pelo menos, ganhar adeptos, é porque ele vende a ideia que ele não precisa ter o projeto nacional, porque o projeto é o do mercado. O mercado levaria, vamos dizer, para onde se quer. Né? Então, isso é muito hoje corrente, essa ideia. Aqui no desenvolvimentismo, acho que é mais complicado.
Claro que existe, mas eu acredito que seja possível. O Brasil já teve isso. Tá? Só que é interessante a gente pensar, quer dizer, não é uma coisa que fora da casinha que nunca o Brasil participou. Ele teve, foi possível, foi exitoso, né, em várias questões, e eu acho que nesse ponto o mundo não mudou muito. Era tão difícil. Vocês imaginem, pessoal, a concepção da industrialização brasileira em plena crise de 29, com o nazifascismo, Stalin na Rússia, o contexto de Guerra Fria, tudo isso aí também foi um contexto conturbado. E o Brasil soube lá, bem ou mal, dentro daquele contexto, buscar seu espaço. Então, eu acredito assim, né, que seja possível. E também concordo com o Luiz Fernando, né, que a questão da estrutura tributária é central. Aliás, uma das coisas que eu mais critico, né, nos governos do PT é que não houve nenhuma proposta de mudar a estrutura tributária. Quer dizer, o Brasil entrou e saiu se sabendo que a estrutura tributária do Brasil é de impostos regressivos. Se falou em distribuição de renda, se falou em gastos públicos, Bolsa Família, uma série de coisas. Mas nessa estrutura tributária jamais se tocou nesse aspecto. Inclusive, vocês veem, né, no caso do Brasil, essa discussão do imposto de renda, ela é complicadíssima. O Brasil chega no teto do imposto de renda com R$ 4.500. Isso aí é menos de $1.000. No primeiro mundo, essa pessoa nem paga imposto. O teto no Brasil é abaixo do que nos países civilizados se ingressa na faixa de cobrar imposto. Claro que o Brasil tem uma renda per capita menor que esses países. Né? Não estou querendo repetir a mesma coisa aqui. Tá? Mas não sei se vocês sabem, né, que no período quando foi criado o imposto de renda, a faixa chegou a 40%, no governo Jango chegou a 55%. Era uma proposta do Celso Furtado. E quem depois mudou e rebaixou foi o governo Sarney, e que daí começou a se diminuir e se chegou a uma alíquota máxima de 25%. E há pouco o Paulo Guedes queria que tivesse uma alíquota só, vocês imaginem que absurdo, de 20%. Tá? Então, essa discussão de imposto de renda ela é muito séria, no Brasil já teve. Inclusive, no governo Geisel, se aumentou a alíquota, que era máxima de 30% para 35%. Tá? Quem é que diminuiu as alíquotas não foi nos governos militares, foi nos governos civis. Foi depois da redemocratização e depois da Constituinte. E se tornou uma estrutura tributária, eu estou dando o exemplo do imposto de renda, das mais regressivas do mundo. Então, eu acho, Luiz Fernando, que tu tem toda a razão. Acho que se tu vai pensar, não existe forma de fazer uma distribuição de renda com essa estrutura tributária no Brasil. Né? Extremamente regressiva. Né? E os impostos progressivos são o contrário, eles ajudam. Porque vocês sabem, né? Os impostos indiretos são regressivos. E os diretos são regressivos também. Né? Eles não são usados para essa redistribuição. Então, concordo inteiramente, é isso aí que está na ordem do dia, né? Como se vai fazer. Agora, sabe, né, pessoal? Mudar a estrutura tributária não é coisa fácil. Tá? Aí tem outra coisa. O Fernando Henrique tinha a maioria no Congresso, quando ele quis mudar a estrutura tributária, foi um Deus nos acuda. E não foi só que impostos, era como é que tu reparte entre federação, estados e municípios. A marcha dos prefeitos a Brasília, choro dos governadores, etc. E depois do Lula foi a mesma coisa. Os governos desistem porque é tanta questão que aflora quando se fala nisso, que não é uma coisa fácil. Né? Não é à toa, né, que as últimas, vou parar de falar, as duas grandes reformas tributárias que teve no Brasil foram em governos autoritários. Né? Uma se deu lá no período do Vargas e depois em 67. As duas grandes mudanças foi no PAEG, como a gente sabe, né? que foi a última grande reforma. Obrigado, Pedro. Passo imediatamente para o professor Beluso. Preciso abrir aqui meu microfone. Bom, o Pedro já avançou em muitas respostas que eu daria, mas em relação, sobretudo, a que colocaram o Ferrari e o Luiz Fernando, né? Eu acho que é muito importante nós termos presente que
Na ideia de socialização do investimento, né, o Keynes foi muito claro que ele considerava isso uma questão institucional, estrutural, isso desde 27. Eu não vou ler aqui o que ele diz sobre 27, mas eu vou ler um trechinho. Nós devemos estar preparados para a experimentação com todas as novas formas de parceria entre o Estado e a empresa privada. E a solução não reside, isso vem da experiência soviética, na nacionalização ou na competição desregulada. Ele repousa numa grande variedade de experimentos, de tentativas de chegar ao melhor dos mundos. Isso é 27, hein? 27. Agora, em relação, eu vou ler aqui, recorrer ao meu pobre livro sobre o Keynes, em que ele responde ao Mead, James Mead, amigo dele, né? A respeito das políticas anticíclicas. Ele diz o seguinte: você acentua demais a cura e muito pouco a prevenção. A flutuação de curto prazo no volume de gastos e obras públicas é uma forma grosseira de cura, provavelmente destinada ao insucesso. Por outro lado, se a maior fração do investimento está sob controle público ou semipúblico, e assim caminhamos para um programa de estabilidade de longo prazo. Estabilidade de longo prazo. Flutuações mais intensas serão muito menos prováveis de acontecer. Eu sinto, portanto, que você não faz justiça ao investimento sob controle público, ao simplesmente enfatizar a deficiência desse método, enquanto subestima sua eficácia para propósitos preventivos e como formas de evitar flutuações pronunciadas, as quais, uma vez tendo ocorrido, são difíceis de enfrentar. Ou seja, eu estava relendo um livro do James Scott, vocês sabem, é um economista lá daquela Universidade de Massachusetts, né? E o James Scott está tratando Keynes como um dos inspiradores do planejamento indicativo, né? E que ele chama de socialismo keynesiano. O Keynes não acreditava no caráter estabilizador das ações tópicas de política econômica. Ele estava pensando no longo prazo, como vocês disseram muito bem. Implicitamente nessas observações dele estava uma ideia de construção institucional para prevenir a instabilidade do capitalismo no curto prazo. Tanto Fernando quanto Luiz Fernando mencionaram essa questão, né? Então, eu acho isso, eu acho que essa intronização dessa ideia de... O Keynes nunca usou a palavra plano, planejamento, né? Eu li um outro livro agora, do Tirwell, que, na verdade, mas não precisava usar. Ele está falando desse assunto, ainda que ele não mencione a palavra plano. Está falando, olha, o mercado não é capaz de, por si mesmo, se autoestabilizar. Ele é intrinsecamente instável. Aliás, ele repetiu isso intrinsecamente. Ele estava falando uma coisa estrutural. Além disso, né, eu queria dizer que o Keynes tinha uma ideia muito precisa a respeito da estrutura de relações que preside uma economia capitalista. Ele diz, de um lado, temos os empreendedores, que, na verdade, são os possuidores dos meios de produção e têm acesso ao crédito. De outro lado, nós temos os trabalhadores que alugam a sua força de trabalho para receber um salário. Eu não estou inventando, está escrito. Então, essa ideia e tem uma ideia de poder aí. Quando ele fala da demanda efetiva, ele está falando também do poder. Tem uma classe social que tem um poder de decisão de gastar acima da sua renda corrente. Quem são? São os detentores dos meios de produção. Ele escreve isso nos trabalhos preparatórios. Então, a instabilidade está ligada naturalmente
as expectativas desses atores importantes e poderosos em relação à sua riqueza futura. Então, ele está falando de uma coisa que é constitutiva. Se é constitutiva, é de longo prazo. Então, quando ele fala da socialização do investimento, ele está falando, vamos suprir essa deficiência sem, na verdade, nacionalizar todas as empresas, como ele viu quando ele foi visitar com a Lídia Lopokova a União Soviética e ficou um pouco assustado. E não era para menos. Então, ele propõe, na verdade, uma economia, né, que usa o mercado com eficiência, etc., usa a inovação, etc., mas que precisa de uma presença permanente do Estado coordenando, que é a expressão que ele usa aqui nesse texto que eu li, coordenando as decisões privadas. Então, é isso. Eu não vou insistir mais nesse assunto, porque vocês já falaram bem, né? O Pedro também, e eu acho que é suficiente, né? Obrigado, professor. Nós temos mais uma pergunta, mais um comentário rápido, que vocês puderem... Deixa eu só encontrar aqui. O Rafael, ele faz uma série de perguntas aqui, mas se vocês puderem responder rapidamente. Em que aspectos o projeto desenvolvimentista de JK desandou? Por que ele não conseguiu articular seu projeto nacional tão avançado para a sua época com as elites de então? Tem mais uma série, enfim. Porque o mercado interno brasileiro, embora bastante significativo, nunca foi realmente levado a sério pelos policymakers brasileiros. E, por fim, quais os limites e desafios para financiar o desenvolvimento brasileiro? Pedro Beluso, se quiser falar. Nós temos ainda 11 minutos. Fala, Pedro. Eu não teria muito o que falar. Na verdade, né, eu não concordo muito. Eu acho que dizer que o projeto do Juscelino, né, o JK, ele é um projeto que tenha desandado, né? Eu acho que ele ocasionou, na época, grandes mutações na economia brasileira, para usar essa palavra do Castro, né? Uma mutação importante, eu acho que dá um salto no desenvolvimento brasileiro. O que esse projeto não veio junto com ele, né, foi, por exemplo, uma distribuição de renda. Agora, em questão de avanço tecnológico, de produção, eu não acredito que ele seja um projeto derrotado, vamos dizer assim. Tá? Eu acho que ele cumpre, né, aquela ideia que, quando se chega nos anos 70, o Brasil tem internalizado, né, aquela ideia, os 3 departamentos de economia, o D1, D2 e o D3. E que, então, ali o projeto do JK, com todas as possíveis críticas que se possa fazer, e acho que há críticas, né, mas não vejo assim, de uma forma tão pessimista, que ele não tenha dado um upgrade, vamos dizer, nacional, mesmo que contando com o capital estrangeiro. Houve essa discussão lá no governo Vargas se era possível uma indústria nacional de automóveis, por exemplo. Porque a gente não pode esquecer que o Vargas foi criada a Fábrica Nacional de Motores, a chamada FNM, que era uma coisa importante, quer dizer, era uma tentativa do Brasil entrar nessa tecnologia, né? Mas pegando mais por esse lado dos caminhões, né? Mas há toda essa discussão da estratégia do Juscelino. Agora, o problema da não distribuição de renda, eu acho que ela não vem só do modelo em si, né? Eu acho que aí entram questões políticas, a estrutura tributária, não é em si a mudança tecnológica, vamos dizer, proposta e o avanço industrial que ocasionou, né, sozinho esse problema. Né? Então, assim, eu não sou pessimista nessa questão. Eu não sei se teria alguma outra coisa, né? O Ricardo dá aqui o exemplo da fábrica de computadores, né? Que eu acho que também é
é oportuna, né, para uma discussão. E agora, a coisa muito importante que o Beluso falou, né, desse salto tecnológico, a questão dos semicondutores e da automação e do controle. Eu acho que essa é uma questão essencial num projeto de desenvolvimento haver uma discussão. Até eu faço questão de dizer, né, porque eu não sei se eu deixei claro naquela hora, quando eu falei que hoje há quem critique, discuta o papel da indústria no projeto. E, evidentemente, eu acho a indústria essencial, né? O que eu disse que, junto com a indústria, teria que se pensar esses outros setores, não que ela fosse dispensável. E eu acho que nesses setores aí, né, do avanço tecnológico, ele é essencial. E aí, sim, é preciso um marco institucional, além das políticas macroeconômicas. Então, para sobrar um tempo para o Beluso, que eu acho que pode fazer um belo fecho para nós da discussão, eu paro por aqui. Tá? E aproveito, já agradeço o convite. O Ferrari disse que ele, por modéstia, também não cita o nosso artigo, mas acho que às vezes não é uma questão, né, Fábio, de não citar. Ele dizer, olha, a gente está fazendo um esforço, né? Não é que a gente esteja se gabando do artigo, mas é mostrar, quer dizer, eu acho que existe um esforço nosso de tentar fazer também essa leitura juntando Keynes com a ideia do desenvolvimento. Acho que outros colegas que queiram colaborar e vir juntos, seria ótimo. Não? Obrigado a vocês. Boa, Pedro. Como diz o técnico do meu time, não sou eu, somos nós. Não me fala em futebol, cara, porque eu sou gremista e eu não falo nesse assunto ultimamente. Nós emprestamos bola para vocês. Viu? Esse tema eu não abordo muito. Mas eu concordo inteiramente com o Pedro quando ele faz essa avaliação do governo Juscelino, do projeto dos 50 anos em 5 e do avanço da industrialização brasileira. Ele, avaliado pelos seus propósitos e ensinamentos, foi um sucesso. O que nós devemos nos espantar é com o fato de que, depois desse período de brilhante desempenho da economia, com todos os problemas que já foram mencionados, de distribuição, até porque quando a economia capitalista ela cresce, se você não tiver programas compensatórios, ela aumenta a desigualdade, porque isso é da natureza dela, do DNA, está no DNA. Veja só que os programas de redução da desigualdade vieram depois de um crescimento intenso, etc. Na China mesmo, agora está começando a se corrigir, mas o aumento da desigualdade foi grande. Você tem hoje na China um bando de muita gente muito rica, tem uma classe média de 400 milhões, mas ainda mantém porque a desigualdade é o seguinte, uns crescem mais que os outros. Desigualdade no crescimento não quer dizer que você tem gente que só tem gente que fica para trás, tem gente que fica um pouquinho mais para trás do que os outros que estão crescendo mais. Certo? Então, realmente, não foi cuidado, isso só foi tratado muito mais tarde na Constituição de 88, quando o país já estava encrencado. Mas aí eu queria falar do espanto que foi a eleição do Jânio. O Jânio foi eleito pelo grupo que se opunha ao Juscelino, que tentou impedir a posse dele também. Não vamos nos esquecer que houve uma tentativa de obstrução da posse do Juscelino. Você se lembra, né, Pedro? Os mais jovens, eu não se lembro, mas eu me lembro muito bem que o general Henrique Dantas de Teixeira Lopes teve que sair do Rio de Janeiro, andar pela Via Dutra para impedir o golpe que o Carlos Lacerda estava querendo impor ao país. Eles saíram de navio lá do Rio de Janeiro para chegar a Santos, estavam preparando um golpe de Estado, que é a embocadura que essa gente tem. Então, o Juscelino foi eleito, eles estavam alegando que ele não foi eleito por maioria absoluta. Se lembra disso, Pedro? Sim, isso aí é documentado, né? Tem toda uma discussão. Eleito por maioria absoluta. Ele teve dois atentados contra o governo dele, Jacareacanga e Aragarças, superou da maneira que ele era. Eu conheci ele já mais velho, etc.
mas era uma pessoa muito afável, muito otimista, etc. Representava um pouco aquele espírito que o Brasil tinha, né? Espírito de que o Brasil ia dar certo, que ia para frente e tal. O Brasil ganhou a Copa de 58, ele foi receber os jogadores, isso tudo faz parte da formação do ambiente cultural muito favorável ao desenvolvimento. Não foi um fracasso, muito ao contrário. Foi um momento de esperança, e de esperança muito baseada nas realizações. Aí o Jânio veio com um projeto conservador. Ele foi o candidato, eu me lembro bem da convenção da UDN que escolheu o Jânio, e o Jânio não tinha nenhum preparo para ser presidente do Brasil. Nada. Não sabia nada do Brasil. Ele tinha essa visão tosca, que às vezes nós tivemos várias experiências, né? Tivemos o Jânio, depois tivemos, toda vez o problema da moralidade, do moralismo, da anticorrupção, era o varre, varre, vassourinha, né? Varre, varre a bandalheira, e o cara teve que pedir, renunciou depois de 8, 9 meses de governo. O mesmo ocorreu com o Collor, sempre a mesma coisa, né? É sempre a mesma ladainha. E aí aqui é sobre essa forma que os conservadores conseguem bloquear qualquer tentativa de retomar o projeto desenvolvimentista no Brasil, né? A gente não presta atenção, presta pouca atenção a essa dimensão político-social dos retrocessos que nós vivemos. Voltando à crise da dívida externa, qual era a alegação em geral, dos críticos mais conservadores ao desenvolvimento, que o dano foi causado pela intervenção do Estado, tinha muito Estado, etc., etc., etc. E aí nós tivemos a experiência, eu lamento dizer isso, que foi meu professor, do governo Fernando Henrique Cardoso, que na verdade, deu pontapé inicial para a vitória do neoliberalismo aqui, certo? Consenso de Washington, não foi? Vamos falar português, claro, consenso de Washington, certo? Você tinha que abrir, voltando à pergunta do nosso Luiz Fernando de Paula sobre as condições internacionais. Aí que nós fizemos a abertura financeira, deixamos a taxa de câmbio flutuar para cima e para baixo com uma volatilidade incrível, nós estamos observando isso hoje. Então, há uma questão que a gente tem que levar em consideração, que esse sistema financeiro monetário internacional ele não é nada favorável a uma política econômica de recuperação industrial aqui. Não é nada favorável. Ele é muito hostil a isso. Não por acaso, não vamos esquecer que a China, durante o tempo inteiro, agora ela relaxou um pouco, ela fez controle de capitais de curto prazo e, na verdade, segurou a taxa de câmbio dela desvalorizada. E foi a partir daí, em boa medida, né, com o gasto parafiscal, que o sistema financeiro chinês, baseado em cima, sobretudo, dos bancos públicos, faz gasto parafiscal. Eles fazem financiamento que é um gasto parafiscal. É para estimular as empresas públicas a encomendarem coisas do setor, a se articularem com o setor privado. Então, o sistema financeiro chinês tem essa função de planejamento da economia, ajuda no planejamento da economia. A gente precisa entender isso, não é? Não tem, agora eles estão endurecendo com as instituições do mercado financeiro que estão mais parecidas, estão endurecendo, o pessoal já está percebendo. Por quê? Porque eles não querem instabilidade nascida do mercado financeiro. Aliás, nesse capítulo do Keynes aqui, ele está falando, não dá para deixar, nesse artigo aqui, não dá para deixar ao mercado financeiro a direção da economia. Ele sabia do que ele estava falando. Eu não estou inventando, ele disse isso aqui. Então, eu não estou inventando, ele disse isso aqui. Bom, eu já falei demais, eu queria
parar de encher a paciência de vocês, né? Então, agradeço as perguntas, a gentileza e a companhia do Pedro aqui, que me honra muito, que esse é um brasileiro, né? A honra é nossa. A honra. Então, eu fico feliz de ter participado aqui da nossa KB. Eu não sei porque eu fui considerado patrono, eu sou um membro, né? O patrono acho que é o Keynes, não é isso? Obrigado, professor Beluso. Obrigado, professor Pedro. A gente já está em cima da hora, né, Fábio? Então, só agradecer mais uma vez aqui os dois professores por terem aceito o convite. Dizer que, pessoalmente, para mim foi uma honra, porque eu, desde a minha época de estudante, né, de economia, ainda lá na faculdade, né, eu sou um leitor assíduo, tanto do Pedro como do professor Beluso, e continuo lendo até hoje, enfim. E desejar aí uma boa sorte ao nosso novo presidente da KB. Um abraço a todos e vamos em frente. Certo, muito obrigado. Um abraço a vocês, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, Pedro. Um abraço. Obrigada, Beluso, Obrigado. Fábio, Marcelo. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Foi uma Flávia. honra. Muito obrigado, Marcela. Muito Prazer. obrigado, Pedro. Prazerão em revê-los todos. Muito obrigado, professor Beluso. Às 17 horas a gente retoma as sessões. 17 Obrigado. horas até às 18h30. Parabéns a vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.